endocarpo. E vamos falar um pouco sobre a semente, então, tá? Mais um pouquinho sobre a semente. Então vamos lá. A semente é o principal órgão de propagação, disseminação e perpetuação das angiospermas. O que é isso, professor? Propagação. A semente é a principal estrutura, o principal órgão responsável pela formação de um novo indivíduo. Tá? É a semente que permite que a maioria das angiospermas deem origem a um novo indivíduo. Tá? Um novo indivíduo, na grande maioria das angiospermas, só se forma a partir de uma semente. Isso é a propagação, a capacidade de dar origem a um novo indivíduo. Tá? E a disseminação é aquela capacidade de fazer com que as sementes e os indivíduos surjam em locais distantes da planta-mãe, se disseminem, se esparramem, se espalhem por uma determinada região. Tá? Então, as sementes são responsáveis pela disseminação também. Lembra que tem sementes que podem ser arrastadas pela água, pelo vento, por insetos. Tem semente que voa, tem semente que gruda no pelo dos animais, na calça da gente, a gente vai levar para outros lugares. Quando a gente faz isso, a gente leva a semente para outros locais, a gente está disseminando, está esparramando aquelas sementes em outros locais. Então, as sementes também são responsáveis pela disseminação das angiospermas. E são responsáveis também pela perpetuação dessas angiospermas. O que é perpetuação, professor? É aquela capacidade de fazer com que aquela espécie vegetal continue existindo ao longo dos tempos. Tá? Então, existem espécies vegetais que estão aí na natureza há milhares de anos. Isso é perpetuação. O que faz com que esses indivíduos, né, desse grupo, dessas angiospermas, continuem existindo ao longo dos tempos? As sementes. De que forma? Uma planta, por exemplo, ela produz uma quantidade de sementes e essas sementes vão dar origem a novos indivíduos algum tempo depois. Né? Tem sementes que têm dormência, onde a semente fica dormindo lá quietinha, esperando condições ideais para germinar durante anos, décadas, séculos, até milênio, tá? No Japão existe uma planta de magnólia que se encontra dentro de uma universidade que teve origem em uma semente encontrada num pote de barro junto com sementes de arroz encontradas em um sítio arqueológico no Japão. Foi feita uma datação com carbono 14 e estima-se que tenha mais de 1000 anos aquelas sementes. Né? E acharam uma sementinha de magnólia lá no meio, a semente de arroz já estava mumificada, né? Mas a semente de magnólia parecia estar intacta, foi plantada e germinou, deu origem a uma árvore de magnólia. Tá? É uma árvore que dá flores muito bonitas, utilizadas em paisagismo. Essa planta de magnólia teve origem numa semente que ficou armazenada por mais de 1000 anos. Pô, imagine 1000 anos e a sementinha viva lá dentro, o embriãozinho vivo, e germinou. Tá? Então, isso é perpetuação. Né? Então, algumas sementes só vão germinar anos e anos depois. Imagine que você tem uma mata que só naquela mata existe uma espécie vegetal, determinado tipo de árvore. Elas soltam sementes e aí todas as sementes germinam de uma única vez. De repente vem um fogo e mata todos os indivíduos. Todos os indivíduos daquela espécie, adultos, jovens, todos morrem. E não tem mais semente para germinar. Aquela espécie deixa de existir. Né? Mas como as sementes têm, algumas variedades têm dormência, né? Algumas espécies vegetais têm dormência, isso permite que esse indivíduo continue existindo ao longo dos tempos. Ela vai reproduzindo e lançando sementes, né? Produzindo sementes. Durante um período muito longo, essas sementes vão germinando. Né? Então, as chances de que esse indivíduo continue existindo na natureza aumentam. Isso é a perpetuação. Então, as sementes promovem essa capacidade do indivíduo continuar existindo ao longo dos tempos. Né? Então, o indivíduo velho produz sementes, ele morre, mas ele deixa as sementes para formarem novos indivíduos. Né? E esses, por sua vez, formarão outros indivíduos e assim aquela espécie continua existindo, se perpetuando na natureza. Tá, okay? Isso é perpetuação. A semente nada mais é do que o óvulo fecundado. Então, a semente só se forma quando o óvulo
é fecundado? A semente é um zigoto, igual vocês. Vocês já foram um embriãozinho lá na barriga da mamãe, dentro do ovário da mamãe, né? Vocês foram um óvulo fecundado pelo espermatozoide do pai de vocês. A semente é igual. A semente é um óvulozinho fecundado pelo grão de pólen do papai dela, tá? Então, a semente tem origem no óvulo fecundado. O óvulo fecunda, forma o zigoto e ali começa a formação do embrião e da semente, tá? E a semente apresenta algumas estruturas, tá? As três principais estruturas da semente são essas: tegumento, que vocês conhecem como casca, mas a partir de hoje eu vou mostrar aqui como casca, mas a partir de hoje vocês não falarão mais casca, vocês falarão tegumento, que é aquela estrutura externa que protege o que tem dentro da semente. A semente tem a região do endosperma, tá? Que pode estar contida no cotilédone ou não, mas que é um local onde se acumulam nutrientes para alimentar o embrião durante o seu desenvolvimento, e o próprio embrião, que na verdade é uma plantazinha em miniatura, é um bebezinho de planta que está ali dentro das sementes, que já tem estruturas típicas para formar caule, folhas, raízes, entendeu? Já está ali prontinho ali dentro, só esperando a condição para começar a desenvolver, tá? Então vamos lá, uma imagenzinha aqui de dois tipos de semente de angiospermas, uma dicotiledônia ou eudicotiledônia e uma monocotiledônia. O que diferencia uma da outra? Está aqui já, ó. Dois cotilédones, dois. Aqui só tem um cotilédone, tá? Só um, não se divide em dois cotilédones. Então é mono, um cotilédone, e dois cotilédones de cotiledônia. Então aqui a semente de feijão, aqui uma semente de trigo, tá? Poderia ser uma semente de milho, uma semente de arroz, uma semente de aveia, centeio, todas são monocotiledôneas, são todas assim, tá? Então vamos lá. Essa regiãozinha preta aqui, ó, externa, é a região do tegumento, que aqui eu chamo de casca. Então a casca recebe um nome chamado tegumento, tá? Então, a partir de hoje, esquece a casca. Isso aqui é tegumento. Endosperma. Cadê a região do endosperma? Endosperma é toda essa região que tem aqui dentro, tá? Toda essa região onde estão os tecidos de nutrição, né? Os tecidos que alimentam o embrião. É onde está contido o que tem de nutritivo na semente, tá? O alimento do embrião está contido no endosperma. E o embrião? Olha aqui, o embrião é essa coisinha aqui na semente de feijão, ó, isso aqui é embrião. E na semente de milho, ou trigo, ou arroz, ou aveia, é isso aqui, o embriãozinho. Ó. Aqui está o embrião, tá ok? E o embrião já apresenta algumas estruturazinhas. Aqui está mostrando um negócio chamado radícula. O que é radícula? É a parte do embrião que vai dar origem às raízes. Então, radícula é a partezinha do embrião que dá origem às radículas, tá? Essa outra regiãozinha aqui para baixo, onde tem essas coisas que são folhas bem pequenininhas, tá? Essa região aqui é chamada de caulículo, que é a região que dará origem ao caule, tá? E bem na pontinha aqui, nós temos essa região das folhinhas aqui, chamada de epicótilo, tá? Que é a região que dará origem à parte aérea, aos ramos e folhas desses vegetais, tá? Aqui a mesma coisa, radículo, temos a região do caulículo, e aqui, ó, onde eles chamam de broto, é onde vai dar origem às folhas, aqui nas monocotiledôneas recebe o nome de plúmula, tá? Mas é isso aqui, ó, a mesma coisa, as estruturas que tem nessa, de formas diferentes, tá? Então mais uma imagem aqui, ó. Então vamos lá. Casca, tegumento. Pericarpo do fruto. Opa, professor, fruto? Peraí, professor, isso não é uma semente? Atenção agora, pessoal. Nas gramíneas, na família das gramíneas, que engloba todos os cereais que a gente conhece, o fruto é a semente. Tá? Os cereais são trigo, aveia, milho,
arroz, centeio, cevada, sorgo. Esses são cereais, tá? E nesses cereais, o fruto, tá? Você não vai ver fruto lá. O fruto é a própria semente, chamada de cariópse, tá? Então, o fruto é a semente. Então, tem pericarpo aqui. O pericarpo, lembra do que é o pericarpo no fruto? O pericarpo é constituído por endocarpo, mesocarpo e epicarpo, né? Que forma a polpa. Nesse caso aqui não tem polpa o fruto. É só essa camada externa aqui, ó. São 3 camadas. Vão receber outros nomes, mas é epicarpo externo, mesocarpo no meio e endocarpo interno, tá? Aí aqui, depois, abaixo é que vai se formar o tegumento. Aqui é a casca da semente, aqui é o tecido de proteção da semente. Aqui fora é o fruto, é o pericarpo do fruto. O endosperma é o tecido que contém os nutrientes, né? Pro embriãozinho, tá aqui, ó. Nas monocotiledôneas, o cotilédone é essa região mais próxima aqui, tá? Essa regiãozinha aqui, ó. Tá bom? Rica em amido, tá? Rica em amido aqui, ó, onde está o embrião. E o embriãozinho aqui, ó, já apresenta uma estruturazinha chamada radícula, que vai dar origem às raízes, ao caulículo, que vai formar o caule, e essa parte aérea aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui, epicótilo, que vai formar a parte aérea, onde vão se formar as folhas, as folhas, os frutos das monocotiledôneas. Nas dicotiledôneas também nós temos a região da casca, que é o que? Nesse caso não é um fruto, lembra? Isso aqui não é mais um fruto, não tem pericarpo aqui. Isso aqui é tegumento. Então aqui é o tegumento, aí nós temos os cotilédones aqui, né, que é onde está o endosperma, isso aqui tudo é endosperma, e nós temos o embrião. Olha aqui o embrião. Essa partezinha aqui é a região da radícula, aqui é o caulículo e aqui é onde vai se formar as folhas, ramos, né, brotos, tudo aqui, ó. Essa aqui é a região do epicótilo, tá? Vamos ver uma outra imagem. Aqui uma estrutura do grão, olha aqui as 3 camadas do pericarpo, tá? Olha aqui, ó, as 3 camadas do pericarpo, tá? Que seria o quê? Aquela região externa. Isso aqui é o que forma o fruto. Aqui para baixo, aqui, ó, tá? Está a semente. Essa camadinha externa é a camada do fruto. Então vamos lá. Aqui, ó, uma sementinha de monocotiledônea. Nós temos aqui, ó, o embrião em desenvolvimento. Aqui, ó, essa casquinha, essa amarelinha aqui é onde está o fruto, o pericarpo. Aqui dentro está o tegumento, que já rompeu, já foi rompido, que está nascendo aqui, o embrião já rasgou ele, tá? Aqui nessa regiãozinha, pessoal, ó, é onde estava aqui, ó, a região, tá, do cotilédone. E aqui, todo esse tecido que preenche essa sementinha aqui, ó, é o endosperma. Aqui no embrião, essa regiãozinha mais embaixo formou a radícula, ó. Essa raizinha, essa região da radícula vai formar as raízes. Aqui já está formando as raízes, começando a aparecer uma raiz secundária aqui, ó. Então aqui, ó, formando as raízes, essa região do embrião radículo. Essa região aqui vai formar o caule, chamada de caulículo. E essa regiãozinha aqui vai formar as folhas, tá? Isso aqui nas monocotiledôneas, nas gramíneas, chama plúmula, tá? Recebe o nome de plúmula. Então aqui vai formar as folhas, a região, tá, das folhas, aqui o caule e aqui as raízes. Vamos ver numa dicotiledônea. Olha que interessante, isso está mais fácil de ver. Aqui nós temos um endosperma, isso tudo aqui forma um tegumento, ou um cotilédone, tá? Isso aqui forma um cotilédone. E dentro aqui, ó, é o tecido do endosperma. São células que armazenam substâncias para alimentar quem? Esse carinha aqui. Isso aqui é um embrião, gente. Olha o embrião aqui, tá? O embrião já em crescimento. Essa semente já germinou. O embriãozinho já está crescendo. Essa região aqui é a região da radícula. Aqui vai formar raiz. Essa região aqui, pessoal, ó, essa aqui
é a região do caulículo. Aqui vai formar o caule. E essa outra região aqui é a região do epicótilo. Tá? Isso aqui, pessoal, são folhas, microfolhas. Já existem folhas muito pequenininhas aqui, brotinhos muito pequenos que vão dar origem às folhas, tá? Então aqui vão ser formadas as folhas dessa plantinha de feijão, tá ok? Então aqui o embrião, radícula vai formar raiz, caulículo vai formar caule e essa outra região aqui vai formar as folhas e os raminhos do feijoeiro, tá? Aqui nós temos um outro corte, uma imagem de microscópio de uma semente de dicotiledônea. Então nós temos aqui, ó, o embrião dentro dela, ó. Isso tudo aqui, mais esse marrom é o embrião. Essa região aqui, ó, é a região que vai formar a radícula, a raiz. Essa região aqui vai formar o caule, o caulículo. Essa pontinha aqui, ó, essa coisinha aqui que vocês estão vendo, vai formar a parte aérea, os ramos, as folhas aqui, tá? E essas duas coisinhas aqui são as folhas cotiledonares, aqui, tá? Aqui são os cotilédones dessa semente, tá? Então tem 2 cotilédones de cotiledônia, tá ok? E por hoje é isso aí, pessoal. Nossa aula termina aqui. Então, nessa aula nós falamos sobre os órgãos das angiospermas, tá? Os órgãos vegetativos que são raiz, caule e folha, e os órgãos reprodutivos que são flores, frutos e sementes. Lembrando que nós fizemos uma abordagem superficial, tá? Porque o assunto é muito grande e esse assunto aqui consumiria 4, 5 ou 6 aulas, tá? Então, eu deixarei um material complementar para vocês. Quem quiser se aprofundar mais nisso, é interessante que se aprofundem. Eu vou passar atividades que vocês só encontrarão explicações para responder essas atividades nesses materiais complementares, tá? Então, sugiro que vocês vejam os materiais complementares que eu postarei essa semana, tá? E para poder realizar as atividades. Na próxima semana nós realizaremos um encontro online para tirar todas as dúvidas pertinentes, né? As dúvidas que existem em relação a esse assunto e o assunto da primeira aula, que foram aquelas estruturas, né? E organelas das características das células vegetais, tá bom? Então é isso, um abraço para vocês e até a próxima aula.